Olá, o meu nome é Valdir, eu sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Eu tenho este canal no YouTube com o objetivo de trazer mensagens relacionadas à vida cristã e também à vida na igreja. Se você é inscrito no meu canal, eu fico muito agradecido. Se você ainda não é inscrito, fica a dica para que você também se inscreva e desta forma possa acompanhar os conteúdos que nós estamos produzindo através deste canal. Eu tenho feito uma série de vídeos abordando o tema evangelismo e eu vou colocar também a descrição dos links aqui abaixo para que você possa também acompanhar esses vídeos. Vale a pena você olhar e dessa forma então acompanhar a nós então nessa jornada que nós estamos fazendo a respeito desse tema evangelismo. Este vídeo de agora quer abordar o tema sobre grupos na igreja ou grupos celulares. As igrejas que mais crescem e que se tornam fortes e referências são as igrejas que têm no seu meio um bom trabalho de grupos. Esses grupos podem ser de diferentes formas, podem ser grupos dos adolescentes, das crianças, dos jovens, das mulheres, dos homens, dos casais, dos amigos, enfim, é uma série de possibilidades de grupos dentro da igreja. Para nós isso não é difícil lidarmos com grupos, até porque no dia a dia nós também temos outros grupos nos quais nós participamos. Por exemplo, há aqueles que têm um grupo de futebol, o grupo de trilha, o grupo do pedal e assim por diante. Então, não há problemas em relação a lidar e trabalhar dentro dos grupos também no contexto da igreja. Como os grupos podem ser formados, então, dentro de uma igreja? Existem duas formas, basicamente, da formação dos grupos. A primeira forma é a formação espontânea, através de afinidades. Então, os adolescentes, os jovens, os homens, as mulheres, podem se reunir, se juntar e formar diferentes grupos dentro da igreja. Então, esta é a formação espontânea e tem levado em conta a afinidade destas pessoas. Uma outra forma que a igreja pode trabalhar então com um grupo é um grupo direcionado. Por exemplo, a igreja pode direcionar o grupo de jovens, de servas, de leigos, os homens, num grupo de coral, ou grupo da terceira idade, ou através da região geográfica no qual as pessoas podem então se reunir. Então isso seria uma forma direcionada pela igreja. Independente de quais sejam as formas, espontânea ou direcionada, é importante salientar a importância, o papel que devem desenvolver os líderes destes grupos. A igreja precisa sempre ficar atenta, porque no seu meio, então, com grupos, há necessidade de líderes que vão fomentando as discussões dentro do grupo, que vão animando as pessoas, chamando a elas para se manterem fiéis às regras e às normas e aos objetivos do grupo. Então, a liderança é muito importante. Qual é a importância dos grupos, então, para a igreja? Especificamente, nós podemos dizer que os grupos dentro da igreja podem trazer algumas coisas muito interessantes, tais como, por exemplo, a proximidade entre as pessoas, pode também ajudar e contribuir no crescimento delas, o próprio crescimento espiritual, o crescimento na palavra do Senhor. Há também um apoio, especialmente na área da solidariedade, especialmente quando alguém dentro do grupo passa por dificuldades. É tão bom quando tem companheiros que possam caminhar juntos e que são solidários naquela situação. De repente, uma situação de uma falta de emprego, ou um processo de alguma questão financeira, ou alguma morte na família. Então, se as pessoas do grupo podem estar próximas e usar da solidariedade uns com os outros, isso vai ser muito bacana também dentro da igreja e vai fortalecer os papéis dentro do grupo. Também há uma preocupação, especialmente quando as pessoas se afastam da igreja, não participam das atividades. Então, se os grupos estão bem fortes e se eventualmente alguém deixa de participar de uma atividade da igreja, ou por uma razão ou outra, alguém do grupo vai estar perto, vai saber o porquê, vai saber
as razões pelas quais isso está acontecendo, chamar essa pessoa de volta para que ela possa então participar do contexto da igreja, do culto. Tudo isso faz parte então desses papéis dentro do grupo. Então, nós podemos dizer que os grupos dentro da igreja são muito importantes. Quando as igrejas têm em seu meio grupos, há uma tendência de ser uma igreja forte. Eu estou também evidenciando aqui que nós não estamos falando de panelinha, nós estamos falando de grupos com propósitos, com objetivos muito claros, que eles mesmos constroem dentro do grupo ou a partir da liderança da igreja. O que fazer então quando os grupos se reúnem? Os grupos se reúnem e podem fazer diversas coisas, por exemplo, podem estudar a Bíblia, podem ter um momento devocional, podem ter um momento de lazer, até de saírem juntos e fazerem um passeio juntos naquele grupo, como também podem ter um momento de orar. Orar uns pelos outros são coisas que podem ser feitas dentro de um grupo. Qual é o grupo que você participa na sua igreja? Se o seu grupo estiver bom, pode ter certeza que você será beneficiado com isso. Caso contrário, se o seu grupo não estiver tão bacana assim, você vai ter dificuldades, a igreja também vai ter dificuldades. Nós participamos de diferentes grupos dentro da igreja para formarmos um grande grupo, uma grande família que se reúne através do culto. Portanto, os grupos celulares dentro da igreja têm um papel muito importante. Especificamente no que diz respeito à evangelização, nós podemos afirmar que, quando os grupos se reúnem separadamente, em locais diferenciados, podem atrair também amigos dessas pessoas e muitas vezes esses amigos não conhecem o Senhor Jesus e têm, através do testemunho dentro do grupo, a oportunidade também de conhecer a Jesus. Portanto, as células dentro da igreja, além de favorecer o fortalecimento da igreja, o enraizamento das pessoas na palavra do Senhor e na doutrina bíblica, também pode favorecer as pessoas a conhecerem o Senhor Jesus. Deus abençoe a sua igreja, Deus abençoe a você, que você possa estar dentro de um grupo e que esse grupo seja uma bênção também para você, para a sua família e para a sua igreja. Um grande abraço e Deus abençoe a cada um de vocês.